venceu a morte, levou sobre si os meus pecados. Ele deixou sua glória do céu, veio revelar a luz do sol da justiça. Ele ensinou a verdade e o amor, provou do beijo da morte, se entregou em meu lugar. Mesmo sofrendo ele não reclamou, olhou pro céu e pediu pela humanidade. Naquela cruz o herói dos heróis venceu a morte, levou sobre si os meus pecados. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, a estrela da manhã. Mesmo sofrendo ele não reclamou, olhou pro céu e pediu pela humanidade. Naquela cruz o herói dos heróis venceu a morte, levou sobre si os meus pecados. Oh, 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 Review Gospel, os louvores que tocam você. Esse é o programa Review Gospel, né? Só música gostosa pra gente curtir e deixar sempre o nosso dia melhor. Daqui a pouquinho eu volto, tem mais! Review Gospel, os louvores que tocam você. 29 minutos. Aqui só toca música boa. Uma melhor que a outra. Todos os dias, alguém morre ao volante. Muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Você sabia? Durante o dia, a audiência do rádio é superior a todos os outros veículos de comunicação. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Você sabia que pessoas que trabalham com movimentos repetitivos, como dentistas, digitadores, telefonistas, levantadores e transportadores de carga, devem fazer exercícios compensatórios para equilibrar as articulações? Isto é direito do trabalhador. As empresas que necessitam deste tipo de trabalho são obrigadas a dar aos seus funcionários a ginástica laboral. Esta atividade serve como alongamento para os músculos retraídos durante
durante o horário de trabalho. Em caso de dúvidas, procure o departamento responsável na sua empresa. Exija seus direitos. Toda a cidade ligada, ligada na melhor sintonia, na melhor sintonia. Essa é a sua rádio. Horas e 31 minutos. Voltamos a apresentar Unidos pela Fé. horas e 37 minutos.
dessa tarde, domingo, 3 de agosto de 2025. Você está ouvindo o programa Restaurando Vida. Quem vos sauda é sua irmã em Cristo, a irmã Salete. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta tarde, uma tarde maravilhosa, que o Senhor assim nos concede para nós podermos levar a palavra do Senhor até o seu lar. Deus abençoe. Quero saudar todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Participe conosco nesta tarde, irmãos. Mande para nós a sua mensagem, o seu áudio, a sua participação nesta tarde. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. O WhatsApp 999-43-2974 41-999-43-2974. Graças a Deus. Você também pode nos ouvir pela rede Evangelismo com nosso irmão Renilson de Lima, que está transmitindo a programação, e também pela rede Oeste Gospel FM de Chapecó, Santa Catarina, com o pastor Gelson. Deus abençoe os irmãos. E também pela web rádio Gospel de Rio Negrinho com nosso irmão Roberto. Deus abençoe a cada irmão nesta tarde, domingo. E você também pode nos ouvir pela rádio web A Boa Notícia, Sarandi, Rio Grande do Sul, com o pastor Osiel. Deus abençoe a cada irmão que está transmitindo e retransmitindo a programação nesta tarde, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada lar nesta tarde, para a glória do Senhor Jesus. Participe conosco, irmãos. Glórias a Deus. E nós vamos deixar aqui um salmo para a meditação dos irmãos. 119 e o versículo 105, que nos diz: é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armam laços, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclina os teus estatutos para sempre, até ao fim. Glória a Deus, graças a Deus. Nós já vamos ouvir o primeiro louvor desta tarde, domingo, para a glória do Senhor Jesus. Meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim. Glória a Deus, graças a Deus. Nós já vamos ouvir o primeiro louvor desta tarde, domingo, para a glória do Senhor Jesus. Sempre, meu Senhor.
choraram por você. Meu peito transpassado por te amar. Em minha fronte uma coroa foi cravada. Tudo isso eu sofri por te amar. Minhas mãos que querem foram pregadas, penduradas por você. E os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você foram pregados lá na cruz sem merecer. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar. Eu que recebo de você esta sua ingratidão, só me fere outra vez. Mesmo assim ainda espero por você. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar. E o que recebo de você esta sua ingratidão, só me fere outra vez. Mesmo assim ainda espero por você. Minhas mãos que querem apagar teu rosto foram pregadas, penduradas por você. E os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você foram pregados lá na cruz sem merecer. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar. E o que recebo de você esta sua ingratidão, só me fere outra vez. Mesmo assim ainda espero por você. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar. E o que recebo de você esta sua ingratidão, só me fere outra vez. Mesmo assim ainda espero por você. E esta sua ingratidão só me fere outra vez. E esta sua ingratidão só me fere outra vez. Arrebatado fui no dia do Senhor, ouvi na grande voz, a voz do Salvador. E a seus pés caí, aos pés do meu Jesus, aquele que por mim morreu.
de amor, eu preciso de ti. Pai de amor, eu preciso de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, eu preciso de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. 15h53. Eu quero aqui, irmãos, primeiramente agradecer ao Senhor e agradecer aos irmãos que já mandaram a sua participação, que estão na audiência, que Deus assim possa abençoar a cada irmão. Quero nesta tarde mandar uma saudação para o nosso irmão Valdir, de Augusto do Sul, que está na audiência. Deus abençoe, irmão Valdir, abençoa a sua casa, a sua família, os seus filhos, que o Senhor assim possa abençoar. Se está em casa ou no trabalho, Deus assim abençoe. O irmão Aparecido, também do Rio da Vargem, que está na audiência. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe o seu José. Glórias a Deus. Estamos aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, para agradecer a Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E também quero mandar uma saudação nesta tarde para o irmão Adolar, a irmã Janete, que está na audiência da programação. Também, eu não sei se é a Sara ou se é a Zane, mas que Deus abençoe a família do irmão. Estamos orando, crendo que o Senhor garante a vitória. Glórias a Deus. E também está na audiência, irmãos, a irmã Rosane. Deus abençoe, irmã Rosane. Deus abençoe, irmão Renilson, a sua família. Que o Senhor possa assim abençoar, irmãos, grandemente. Nós estamos alegres com o Senhor, contentes com o Senhor, porque até aqui, irmãos, o Senhor tem nos alegrado. O Senhor tem nos dado vitória. Eu quero mandar uma saudação para todos os irmãos que estão nos ouvindo, irmãos de perto, irmãos de longe, irmãos aqui do Brasil, fora do Brasil, que estão nos ouvindo nesta tarde. Seja abençoado, irmãos, e sejam bem-vindos. Que o Senhor possa, sim, alegrar grandemente o coração dos irmãos. Glórias a Deus. Nós sabemos que tem irmãos que faz desse programação um culto no seu lar, e que o Senhor assim possa abençoar grandemente para a glória do Senhor Jesus. E nós já vamos ouvir mais um louvor para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eterna, eis morada
sobre a tua vida. Jesus levantou e a barreira quebrou, sarou tuas feridas. E se a doença pegou, o desespero chegou, Deus está no controle. Sinta Deus aí, sinta Ele aqui. Jerusalém, cidade santa, aonde Jesus curou. Andou sobre a terra, fazendo bem, e as tempestades Ele acalmou. E nesta doença que assolou a terra, Jesus pode curar você também. Mas aqui na terra o mar agitou e o vento soprou sobre a tua vida. Jesus levantou e a barreira quebrou, sarou tuas feridas. E se a doença pegou, o desespero chegou, Deus está no controle. Sinta Deus aí, sinta Ele aí. Mas aqui na terra o mar agitou e o vento soprou sobre a tua vida. Jesus levantou e a barreira quebrou, sarou tuas feridas. E se a doença pegou, o desespero chegou, Deus está no controle. Sinta Deus aí, sinta Ele aqui. Sinta Deus aí, sinta Ele aqui. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar,
derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Corre uma corrida sem fim. Um quer ganhar mais que o outro, diz o melhor é pra mim. Doentes por toda parte vão morrendo aos milhão, vão batendo em tantas portas, não encontram solução. Pessoas desenganadas pela própria medicina, palavras que são feridas, machuque e quase exterminam. Famílias em desespero da notícia que fulmina, gastaram muito dinheiro e choram às escondidas. Eu vou te falar de um Deus que cura os doentes. Uma mulher que sofria foi curada de repente, mas ela se levantou, foi lá em Jesus, tocou nele e ele falou: a tua fé te salvou. Na beira da estrada, um cego a mendiga gritava por Jesus. Conduziram ele até lá. Jesus perguntou: no que posso te
te ajudar. Quero ver a luz do dia, Jesus quero enxergar. E assim se sucedeu, o milagre recebeu. Lá no tanque de Betesda, outro fato aconteceu. Jesus passava ali e muito se comoveu. Ali havia um homem que há 32 anos sofria. Encontrou-se com Jesus e a cura recebeu. (16h08) da tarde deste domingo. Nós estamos aí com um clima por volta de uns 24 graus. Está aí uma tarde já chegando frio e a temperatura vai caindo, mas graças a Deus estamos novamente nesta programação aí para apresentar aos irmãos a programação deste domingo de hoje. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Eu quero saudar todos os irmãos aí na paz do Senhor Jesus, irmãos que nos acompanham, e os irmãos que já enviaram a sua mensagem, confirmando a audiência e também o seu pedido de hino, né? Nós vamos colocar aqui o hino que os nossos irmãos aí têm pedido, para que os irmãos possam, então, assim ser edificado, né, irmãos, na fé através do louvor. Graças a Deus, estamos aí servindo a Deus com alegria, embora o nosso tempo está passando. Nós já estamos aí, portanto, no mês de março, mês de agosto, e o nosso ano logo vai-se embora. E o Senhor Jesus está mais perto de vir buscar-nos desta terra para a sua glória, o que tanto nós esperamos. Amém, irmão? Deus abençoe. Você que ainda não enviou a sua mensagem, envie a sua participação para nós aqui receber a mensagem dos irmãos, de onde você está falando, enviando a sua mensagem, tá bom? Faz o seu pedido de um hino na medida do possível e a gente pode conseguir colocar para tocar o hino que os irmãos assim pedir para ouvir, tá bom, irmãos? Deus abençoe. Vamos então ouvir já o hino que o nosso irmão Aparecido, o irmão Aparecido pediu o hino Valor de uma Alma. O irmão Aparecido aí do Rio da Vargem, né? Oferece para o seu pai José, para os seus irmãos. Amém? Nós vamos ouvir com o irmão Aparecido esse louvor e logo voltamos novamente com os irmãos, tá bom, irmãos? Vamos ouvir com Mara Lima, o Valor de uma Alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar.
noite, pastor Dirceu. Tá uma benção o programa, um abraço para todos que estão aí na sintonia. Quero pedir um hino à sua escolha e fica aí na sintonia do programa que o Senhor tem uma palavra para o teu coração no dia de hoje. Pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, as harpas, a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Pensar nas grandezas, nos prazeres que a podem aqui, riquezas que esperam os salvos ali, os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém.
pecado, vaso abençoado em tristeza ficou. Deus usou, era um vaso de honra, tinha valor, porém não cuidou e o pecado entrou. Não é mais um vaso de honra, vazio ficou. Porém, eis aqui o oleiro fiel, verdadeiro e restaurador. Transforma o vaso estragado que está jogado sem nenhum valor. Quebra e amassa de novo, faz um vaso novo e de muito valor. Então o vaso restaurado é de novo usado nas mãos do Senhor. O lar de Maria, ao romper do dia, um anjo chegou. Disse: agora chegou a hora que o profeta falou, que em Nazaré por uma mulher nascerá um homem, e ao dar à luz menino Jesus será o seu nome. Seu comportamento em todo momento te favoreceu. Eu não sei se queres, mas entre as mulheres Deus te escolheu. E Maria disse: como vou fazer? Eu não tenho abrigo para dar ao meu filho quando ele nascer. Mas o anjo disse: Deus vai lhe ajudar. O menino é o poder da fé para o mundo salvar. Mas quando José viu sua mulher bem diferente, procurou deixá-la pra não difamá-la, saiu lentamente. Sem que ele soubesse, logo o anjo desce para em sua frente. E disse: José, a sua mulher é uma inocente. Devolva pra ela o doce sorriso nos lábios seus, e saiba você, ela vai conceber o Filho de Deus. E Maria disse: como vou fazer? Eu não tenho abrigo para dar ao meu filho quando ele nascer. Mas o anjo disse: Deus vai lhe ajudar. O menino é o poder da fé para o mundo salvar.
crente, seu nome era Miguel. Morava humilde na casinha da fazenda, temente a Deus, companheiro de trabalho. Seu testemunho era santo e verdadeiro. O seu patrão, fazendeiro muito rico, em seu cavalo encontrou-se com Miguel. Miguel falou: meu patrão, tome cuidado. Sonhei que esta noite morria o homem mais rico do vale. E o fazendeiro deu meia volta, chegou no casarão e ficou preocupado. Ele sabia quem era o Miguel, um crente fiel que conhecia Deus. O fazendeiro chamou vários doutores, foi para casa esperar a morte chegar. E o capataz tomou conta da fazenda, e o fazendeiro tentando ignorar. Amanheceu, nada tinha acontecido, e o fazendeiro com saúde apareceu. Logo a notícia foi chegando na varanda. O tumulto foi tão grande, pois o Miguel faleceu. Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas ter tudo com Jesus. E o fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico, pois estava com Jesus. Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas ter tudo com Jesus. E o fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico, pois estava com Jesus. 16h30. Eu quero aqui mandar uma saudação para o nosso irmão Renilson de Lima, que está na audiência. Deus abençoe, irmão, que o Senhor possa abençoar o irmão grandemente. E nós já vamos, irmãos, para a palavra do Senhor nesta tarde, domingo. Que o Senhor possa sim falar conosco nesta tarde para a glória do Senhor Jesus. Vamos, irmãos, ler a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo 18 até o 23, que nos diz a palavra do Senhor: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram:
João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: o cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Por mais que nós servimos ao Senhor, amados irmãos, trabalhamos na obra do Senhor, enfrentamos dificuldades devido a trabalhar na obra do Senhor, tem coisas que nós não, parece que nós não conseguimos entender. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que quão fraca é a natureza humana. Louvado seja Deus. A palavra, irmãos, nos informa que o Senhor Jesus, entrando numa cidade chamada Naim, ia com ele muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão o seguia. E a palavra do Senhor diz que quando ele entrava na cidade, à porta da cidade, saía da cidade uma multidão que levava um defunto, filho único de uma mulher viúva, a qual o Senhor Jesus, vendo, ele moveu-se de íntima compaixão daquela mulher viúva. E diz a palavra que ele, tocando o esquife, o parou. Então ele disse ao jovem: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto levantou e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. E houve grande alegria entre aquele povo que se encontraram na cidade, na entrada da cidade. E começaram então a divulgar e falar com muita alegria que havia se levantado entre o povo um grande profeta. Louvado seja Deus. Então, quando surgia alguém em Israel, ou alguém que fazia sinais e prodígios, eles tinham como profeta. Louvado seja Deus. Mas isso está dentro de uma visão do povo. Porque João, ele não fez sinal nenhum. Não houve um sinal, um milagre que João fizesse em questão de sinais. E, portanto, João era um profeta.
E olha que profeta que João era, que o Senhor Jesus fala. Aí quando nós observamos na palavra, os discípulos de João contaram para João tudo que o Senhor Jesus tinha feito em relação à ressurreição do jovem da cidade de Naim. E João, ele estava preso, ele estava encarcerado. Louvado seja Deus. E por que razão que João ele estava preso? João estava preso porque ele denunciava o pecado de Herodes, pecado de adultério com a cunhada. E por fim, parece que é tão difícil de suportar, que nós, como servo de Deus, parece que não queremos aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí João fica lá numa situação, ali naquele cárcere, e chama 2 dos seus discípulos e envia-os a Jesus com uma pergunta. E diz a palavra que eles chegaram para Jesus e aí falaram com o Senhor, irmãos. Aqui no verso 20 diz a palavra: e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Sabe, irmão, é aquela mesma coisa que às vezes nós falamos: o Senhor está comigo ou não está? O Senhor é o meu Deus ou
tem coisas que... Essas coisas, elas são sérias e nós muitas vezes cedemos uma fraqueza para nós falarmos diante do Senhor essas coisas. Aí, porque segundo a palavra de Deus, irmãos, tudo que sucede ao ímpio sucede ao justo aqui nesta terra. Agora nós devemos também compreender que o propósito de Deus na nossa vida não é pecado nenhum nós orarmos ao Senhor e perguntar ao Senhor, fazer uma pergunta, mas uma pergunta não duvidando, porque se um ímpio, alguém lá fora que não conhece o Senhor, chegar para você, chegar para nós e dizer: você não é crente, por que você está passando por isso? Por que você está nessa situação? Irmão, aí gera um escândalo, dependendo aquilo que sai da nossa boca, daquilo que nós vamos falar, irmão. João mandou dizer ao Senhor Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Uma certa irmã estava muito doente mesmo, e aquela irmã clamava pelo Senhor, ou ao Senhor. Aí um dia a filha desta irmã, já uma mulher adulta, a filha desta irmã, ela disse para ela: mãe, aonde está o teu Deus? Eu creio, irmão, que aquela irmã não se escandalizou. Não se escandalizou. Porque seja conforme a vontade do Senhor na nossa vida. Lá no Getsemane, por exemplo, o Senhor Jesus, ele orou 3 vezes e pediu que o Senhor o livrasse da cruz. Mas ele disse: todavia, olha a palavra do Senhor Jesus, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então nós temos que ter cuidado quando alguém vê o que está acontecendo na nossa vida, qual é a nossa fala, o que nós vamos falar. Será que a nossa palavra trará um escândalo? Nós vamos nos escandalizar, que aquelas pessoas vão dizer: olha lá o crente, diz que é crente, prega a palavra, e olha lá a situação que ele está vivendo uma vida de doença, de enfermidade, de problema. Irmãos, não nos escandalizemos. Jó tem um santo ensinamento para nós: eu sei em quem eu tenho crido, e o Senhor se levantará ao nosso favor. O Salmo 41, o Salmo 40 melhor. Louvado seja Deus. O Salmo 40, ele é uma palavra que também nos ensina a ter paciência. Ele estava numa situação, e ele diz: esperei com paciência no Senhor. E esperando com paciência não há escândalo. E ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Agora João está lá, irmão, angustiado naquela prisão, e ouviu o que o Senhor Jesus estava fazendo, ressuscitando os mortos, e João ali detido.
És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor para sempre. Aquele que vai tirar você desta situação. Por mais que muitos tenham visto o que está acontecendo na tua vida, a violência desta situação, a agravação dessa situação, mas não se escandalize. O Senhor vai se levantar em teu favor. Você ainda vai cantar o cântico da vitória. Aleluia. Bendito é o Senhor para sempre. Porque João, irmão, João Batista, quando nós olhamos para João, é como Elias. Elias diz que é como nós, ele era como nós, sujeito às fraquezas, sujeito à fraqueza, mas que a fraqueza não traga escândalo, sujeito às fraquezas. Agora, quando nós olhamos para João, nós vemos os relatos do Senhor Jesus a respeito de João, dizendo que entre os nascidos de mulheres não houve um maior que João. Louvado seja Deus. Não houve um maior do que João, ou profeta maior do que João. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus faz menção que João era o anjo que havia de vir, que ia preparar o caminho diante do Senhor. E ele afirma que João também era o Elias, e que veio e que muitos se alegraram dele. Louvado seja Deus. Agora João está numa situação, estava lá encarcerado. João angustiado, esperando que Jesus fizesse alguma coisa por ele. Porque dele João testificava. Não é assim. Quando nós testificamos de Jesus, quando nós queremos fazer uma cobrancinha, irmãos, me perdoe a expressão da palavra, nós não fazemos uma cobrancinha de Jesus, ou se você entende de outro jeito, porque quando você começa a requerer alguma coisa de Jesus, você não está cobrando dele. Senhor, eu sou teu servo, por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que as portas não se abrem? Por que essa enfermidade não vai embora? Não é uma cobrança que está fazendo Jesus. E João, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Irmão, veja como que Jesus, ele sabe tratar das coisas, porque ele conhece a fragilidade da nossa carne. Ele começa então a falar e louvado seja Deus. Ele então começou a curar os enfermos e libertar muitas pessoas que sofriam de espíritos maus e curar cegos e surdos, aleijados. Então eles falaram, o Senhor Jesus falou para os enviados de João: tudo que vocês veem e ouvem, vocês vão e digam para João. Os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos veem, os surdos ouvem, aos mortos ressuscitam. E observa o que o Senhor Jesus fala: e bem-aventurado aquele que em mim
não se escandalizar. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Por mais, meus amados, por mais que você enfrente situações, não se escandalize. Não faça cobrança de Jesus. Se Ele está te provando, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu tenho coisa que eu passei na minha vida que serviram para minha firmeza hoje. Tem coisas que me sobrevieram na minha vida que eu não quero mais passar por aquilo. Eu quero melhorar na presença do Senhor. Bendito é o Senhor para sempre. Aquele que tem poder sobre minha vida. Por exemplo, quando nós olhamos para o faraó do Egito, do tempo que o povo de Israel estava lá, o povo hebreu estava lá, veja, irmãos, que o Senhor levantou Moisés para tirar o povo de Israel de lá. E o povo era para ter saído logo. Mas sabe por que o povo não saía? Porque Deus endurecia o coração do faraó. A Bíblia diz que Deus falou para faraó: eu te levantei para em ti glorificar o meu nome. Veja, irmão, a forma de Deus fazer as coisas é Deus que faz. Veja Moisés também, o próprio Moisés, quanto tempo Moisés ficou longe da sua esposa e dos seus filhos. Veja a separação que houve entre Moisés e a esposa dele, a fúria da esposa de Moisés, chamando ele de homem sanguinário, e por fim foram afastados um do outro. E Moisés não desistiu, permaneceu. Por mais que Moisés, ele sentia, mas ele sabia o que estava fazendo. Agora, uma coisa que Moisés nunca queria era ficar sem a presença do Senhor. Se o Senhor mandava ele sair, ele dizia: Senhor, se tu não for conosco, não nos mande sair daqui. Então observe, irmão, que as coisas que nos acontecem, vamos orar ao Senhor. Vamos buscar do Senhor a entender a revelação de Deus. O que está acontecendo na nossa vida? Por que nós estamos passando por isso? Por que você está enfrentando essa situação? Vamos orar. Deus vai revelar. Deus vai revelar para você por que você está passando. Bendito é o Senhor para sempre. Eu enfrentei uma luta, irmão, que durou um ano. Eu consigo calcular isso em um ano. Pensa, irmão, coisa mais horrível da vida. Mas sempre orando. Nem contava para minha esposa, ela não ouvia. Mas quando deu um ano, eu acredito que deu um ano, o Senhor usou uma pessoa e disse que ia me dar vitória no que eu pedi a Ele em segredo. E por fim o Senhor me deu a vitória. Então são experiências que vão nos ensinando, aleluia, como que nós devemos proceder diante do Senhor. Glória a Deus, que nós não sejamos aqueles crentes cheios de escândalos, vive se escandalizando, em vez de marcar a fé, aleluia, pelas coisas que nos acontecem, e confiar no Senhor. Nós vivemos chorando aos ouvidos de todo mundo. Ó, irmão, eu não sei, tem coisa que dá vergonha, quando nós deveríamos confiar no Seu Jesus. Andamos contando para todo mundo as coisas que nós estamos enfrentando.
Meu Deus do céu. Aí veja que o Senhor Jesus disse para João, revelando que ele era o Cristo e que ele ajuda as pessoas que dele precisa. E devemos compreender o propósito, o plano de Deus na nossa vida e não nos escandalizar. Porque ele diz: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Louvado seja Deus para sempre. Graças a Deus que nos tem, irmão, sustentado. É tão gostoso aqui na minha casa, que a gente tem um hábito aqui com a minha esposa. Qualquer coisinha a gente vai para oração, a gente vai para campanha de oração. Tem coisa que não adianta nós abrir a boca para nós nos escandalizar, querer requerer do Senhor. Se nós temos que passar por tal senda, nós vamos ter que passar por ela. O salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda que ele passasse, ele disse: não temeria mal algum, porque tu está comigo. Então, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar inteiramente. Bendito é o Senhor que nos dá vitória. Aquele, irmão, que faz resplandecer a luz do seu rosto sobre nossa vida e nos dá vitória. Graças a Deus. Agora eu não sei, eu ouço algumas pessoas, alguns irmãos, aí a gente confere na Bíblia e parece que não bate. Porque a nossa carne, irmão, ela é tão frágil, tão escandalosa, vamos falar assim, que hoje o homem concorda mais com a parte vergonhosa que nós praticamos do que ser um crente no Senhor. Hoje as coisas andam de forma tão estranha que parece que nós não lemos mais a palavra, não estudamos mais a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aí o irmão Cláudio entrando na audiência. Pai do Senhor, irmão, Deus te abençoe. Então, meus amados, vamos confiar no Senhor. Ah, irmão, é porque você não sabe do que eu passo, nem você sabe do que eu passo. Eu passo na presença do Senhor. Tudo a gente confere no Senhor. Bendito é o Senhor para sempre. Graças a Deus. Aí você fala: mas o meu esposo, irmão, meu esposo é um homem muito bravo demais, mas você aceitou casar com ele, agora você tem que aguentar. O irmão fala: mas a minha esposa, você aceitou casar com ela, agora você tem que, como um crente, suportar tudo. Buscando o Senhor, que o Senhor vai dar vitória. Porque eu tenho aí uma relação de pessoas falecidas na minha família, no meu parentesco. Irmãos que eram pessoas terríveis, extremamente, alguns deles extremamente terríveis. E eu permaneci no Senhor pelos longos anos, sempre orando, noite, orando de dia, e nunca esquecendo de nenhum deles na minha oração. Você sabe, não, de todos os que já partiram desta vida, todos eles partiram salvos, porque se salvaram, alcançaram misericórdia, se converteram, confessaram o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque nesse mundo, meus amados, Deus do céu, para vocês terem uma ideia, eu tenho um irmão, ele já é falecido, ele tentou se matar devido à luta,
porque olhava querendo pagar o mal com o mal e por fim tentou se suicidar e não morreu exatamente no momento, mas levou ainda praticamente uma semana, ele faleceu. Mas lá no leito do hospital, irmão, sem couro, sem pele, em carne viva, porque o fogo devorou ele, eu pude orar por ele. Ele confessou a Jesus. E ele orando, ele dizia: Senhor Jesus, perdoa os pecados que eu tenho cometido. E fez a confissão da fé. E no dia, na manhã que ele faleceu, eu estava orando na minha casa e pude ver o anjo do Senhor levou ele embora. Então, nós, meus amados, devemos tomar muito cuidado. Por que nós devemos tomar muito cuidado? Porque o Senhor Jesus pediu que João tivesse cuidado. Ele disse: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Mas só porque João falou, mandou dizer para Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ele cometeu pecado. Sim, irmãos, isso, a pessoa está se escandalizando, como se você desconhecesse Jesus. Então nós nunca mais vamos falar assim: Senhor, tu és o meu Deus ou não é? Por que eu estou enfrentando esse problema? O Senhor não está me ouvindo? Não, meus amados, nunca mais. Peçamos graça. Peçamos ao Senhor graça. Paulo enfrentava uma situação que muitos crentes não aguentam: a luta, a guerra. Guerra, irmão, guerra entre o cristianismo mesmo. Guerra entre alguém que não conhece a Deus e vem nos ferir, vem nos provocar porque nós somos crentes. Aí Paulo estava enfrentando uma situação, um mensageiro de Satanás que os bofeteava. Veja só, ele não diz assim: Senhor, tira de mim esse espinho. Ele pedia que desviasse dele o mensageiro. E ele disse que por três vezes ele orou ao Senhor. E Deus cuidando de Paulo. E o Senhor respondeu para Paulo: a minha graça te basta. Vamos pedir graça, irmão, porque Deus vai aperfeiçoar na nossa fraqueza o seu poder. Deus será glorificado. Nós vamos vencer, não vamos nos escandalizar. E se alguém começar a se escandalizar e dizer para você: aonde está o teu Deus? Você diz: o meu Deus está no seu trono de glória, cuidando da minha vida. Bendito é o Senhor para sempre. Aquele que faz todas as coisas em nosso favor. Graças a Deus. É tão gostoso quando a gente ouve um irmão, ele não conta o problema, mas ele diz: irmãos, estou aí enfrentando uma situação, mas estamos na oração, estamos em campanha, aleluia, estamos em campanha, estamos em oração. Quantos irmãos pregadores do Evangelho aí, irmãos, hoje se encontram desvaziado ou desviado. Porque, irmão, diante da situação eles caíram. Nós não podemos cair no combate, aleluia. Façamos como Davi, corramos ao encontro do combate, mas você não pode cair no combate. A vitória vem do Senhor para a nossa vida. Esse problema vai sanar, essa luta vai acabar. Em vez de você, no caso, estar aí reclamando, você já experimentou orar a Deus e perguntar ao Senhor:
Por que tudo isso está acontecendo na tua vida? Você já experimentou orar ao Senhor? Se Ele não te respondeu, continua orando. Ele vai te responder. Ele vai te responder. De certo que é que Ele vai te dar vitória. Se há alguma cobrança de Deus na tua vida, pelo que você agora está enfrentando, busca o Senhor, Ele vai te mostrar. Deus mostra. Aí você conserta a vida e pronto. Porque o rei Ezequias, diz a Bíblia que ele enfermou, ficou enfermo, estava lá numa cama. E o Senhor mandou o profeta Isaías até ele, e a situação dele era grave. Porque o Senhor mandou o profeta Isaías para ele e disse a ele: põe em ordem a tua casa, porque da cama a qual tu subiste não descerá, mas sem falta morrerá. E diz a minha Bíblia que ele se virou para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti com um coração sincero e fiz o que era reto diante dos teus olhos. Aleluia. Então diz a Bíblia, irmão, veja como que é Deus. Aleluia. Isaías não tinha saído do pátio. O Senhor disse a ele: volta lá e diga a Ezequias: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei os teus anos, 15 anos. Então, observa, irmão, tem coisa que talvez seja nós somos o culpado mesmo. E o remédio é uma conversão, se humilhar diante de Deus. Agora tem coisa que não, tem coisa que são permissões do Senhor, e eu não posso me escandalizar, não posso. Tem que orar, buscar o Senhor, confiar nele, que tudo Ele vai fazer na nossa vida. Isso é uma experiência, irmão. Olha, eu já era para ser um homem viúvo, minha esposa com uma enfermidade terrível. A minha esposa também já era para ser uma mulher viúva, mas o Senhor cuidou de nós. Estamos aqui fazendo um programa, estamos aí trabalhando na obra do Senhor. Porque se são coisas que nós devemos glorificar a Deus, vamos glorificar a Deus. Vamos pedir ao Senhor nos dar paciência, confiar na sua graça, que tudo o Senhor vai fazer. Deus está a par de tudo. Deus está a par de tudo. Amém, irmão? Confie no Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Confie no Senhor. Domingo que vem nós estamos de novo. E vi o
nós vamos, irmãos, entrar em oração, mas queremos mandar uma saudação para o nosso irmão Cláudio, nossa irmã Juliana, também o pastor Gelson, Deus abençoe, nosso irmão Evaldo, a irmã Dinei, Deus abençoe, irmãos, a irmã Laudete, Deus abençoe a cada irmão. Nós vamos orar agora para a glória do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que estás no céu, diante da tua presença, Senhor. Aqui nós estamos, meu Deus, para orar ao Senhor, para buscar o Senhor. Meu Deus, interceder, Senhor, na vida de cada irmão, de cada ouvinte, para que o Senhor possa, meu Deus, assim abençoar, que o Senhor possa dar graça, dar vitória, alcançando, meu Deus e Pai. Nós, em primeiro lugar, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de nós podermos estarmos aqui, Senhor, perante a tua presença, orando, Senhor, clamando, buscando ao nosso Deus nesta oportunidade, que o Senhor assim nos concede para nós podermos, meu Senhor, orar. Oramos, Senhor, pelos pedidos de oração. Meu Deus, sabemos que tem muitos irmãos, meu Deus, necessitados de oração. Muitos irmãos, Senhor, que estão enfermos. E nós cremos na Tua palavra, porque a Sua palavra ela é fiel, Senhor. Quantos milagres, meu Deus, o Senhor tem operado, meu Deus, nas nossas vidas. Quantos milagres, Senhor, o Senhor operou no passado. E hoje não é diferente, meu Deus. O Senhor pode estender as tuas mãos, alcançar, Senhor, cada lar, cada família, Senhor. Nós oramos, Senhor, meu Deus, pelo lar, Senhor, meu Deus, e Pai da irmã Janete, do irmão do lar, as suas filhas, meu Deus, que estão na audiência da programação. Que o Senhor possa assim abençoar, Senhor, meu Deus e Pai, também os irmãos que estão nos ouvindo, que estão, Senhor, participando nesta tarde. Que o Senhor possa, meu Senhor, estender as tuas mãos para dar a vitória, para repreender, Senhor, meu Deus, Pai. Oh, Jesus, todo impedimento, toda obra contrária, tudo aquilo, Senhor, que impede a tua obra. Ó Deus poderoso, que o Senhor possa, meu Deus, fazer uma grande obra. Que irmãos, meu Deus, possam, Senhor, receber um milagre. Irmãos, meu Deus e Pai, possam receber, Senhor, a cura das mãos do Senhor. Nós oramos, meu Deus, pelas famílias, pelos lares, Senhor, pelos casais. Nós vemos, meu Deus, muitos casais, Senhor, meu Deus e Pai, que o inimigo, Senhor, tem tentado, Senhor, meu Deus, dividir, separar, mas nós oramos e entregamos nas tuas mãos, porque nós cremos num Deus poderoso. Nós cremos que num Deus, aleluia, que faz milagres, Senhor, quando nós cremos. Nós somos testemunha, porque grandes milagres o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus poderoso, Deus santo, pois diante da tua presença, Senhor, nós te agradecemos nesta tarde, Senhor, por esta tarde gloriosa, por esta oportunidade que assim o Senhor tem nos concedido, e por cada irmão, cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo nesta tarde, possa, Senhor, receber a bênção do Senhor, possa receber, Senhor, a vitória. Senhor, meu Deus e Pai, se tem alguém nesta tarde, meu Deus, aleluia, clamando ao Senhor por uma vitória, eu creio, Senhor, que o Senhor pode, meu Deus, aleluia, porque o nosso Deus é um Deus que opera de perto e opera de longe, não importa a distância, meu Deus, os olhos do Senhor estão atentos na vida de cada um. Ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, estenda as tuas mãos para dar graça, para dar vitória, para alcançar esta irmã, para alcançar esse jovem, essa jovem, Senhor. Ó Deus maravilhoso, nós cremos, Senhor, tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela se cumpre na nossa vida, e ela foi pregada nesta tarde, e eu creio, Senhor, que ela não vem em vão. O Senhor tem falado no coração de alguém nesta tarde, o Senhor tem feito obras, Jesus querido, na vida de alguém que está ouvindo nesta tarde. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, nós cremos que o Senhor pode estender as tuas mãos e fazer uma grande obra, meu Deus e Pai. Olha para este jovem, olha para
desta irmã. Senhor, eu não sei o problema, mas o nosso Deus sabe. Se é problema, meu Deus, aleluia, de coração, o Senhor pode resolver, o Senhor pode curar. Se é problema, meu Deus, Pai, na saúde, o nosso Deus pode entrar com providência, pois é no teu nome, Senhor, que nós repreendemos todo espírito de enfermidade que aloja dentro deste lar, que aloja nesta família. Ó Deus poderoso, o Senhor tem poder, aleluia, para pôr Satanás em retirada. Ó Deus poderoso, Deus santo, abre as portas, Senhor, para aqueles que estão procurando uma porta. Abre, Senhor, as portas, aleluia, porque o Senhor tem poder, aleluia, para fazer uma grande obra nesta família, Senhor, testemunhar o poder do Senhor. Ó Deus glorioso, Deus poderoso, nós cremos, Senhor, aleluia, porque nós somos testemunha dos milagres do Senhor nas nossas vidas. E eu creio, Senhor, aleluia, que a tua palavra, aleluia, Jesus querido, o Senhor faz milagre grandemente, meu Senhor, aleluia. Basta nós crer e confiar no Senhor, basta nós, aleluia, chegar com confiança no trono da graça e nós recebemos a vitória, nós recebemos a bênção do Senhor. Ó Deus maravilhoso, olha para esta família que está orando conosco. Olha, Senhor, meu Deus, Pai, aleluia. Meu Deus, estenda tuas mãos para dar vitória para cada ouvinte, Senhor, nesta tarde que está conosco, Senhor, aleluia. Abençoa grandemente, dando vitória, dando alívio, Senhor, dando, meu Deus, Pai, aleluia, a grande vitória no nome do Senhor Jesus. Nós oramos nesta tarde, crendo, Senhor, aleluia, que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus, aleluia, que opera milagre, um Deus, aleluia, que grandes obras o Senhor tem feito, tem realizado, mas muitas das vezes nós deixamos de contar, nós deixamos de testemunhar, nós deixamos de glorificar o nome santo do Senhor. Nós nesta tarde, aleluia, que nós possamos exaltar o nome do Senhor, que nós possamos exaltar grandemente o nome do nosso Deus. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, continua abençoando, continua dando graça, abençoando a vida de cada ouvinte nesta tarde. Continua, Senhor, dando uma semana, aleluia, de bênção, uma semana de vitória para cada irmão, uma semana de alegria na tua presença, nos fortalecendo, nos dando graça, Senhor, para nós continuar, Senhor, nesta caminhada, para nós continuar servindo ao Senhor, andando, Senhor, na presença do Senhor, para a glória do nome santo do Senhor. Na paz do Senhor Jesus, amados irmãos, e até domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir. Que o maior é o que está em nós. Rádio A Boa Notícia. Jesus é mais. 97.7 FM. Ver a terra sem curva para ver a terra. Glória a Deus, esse foi o programa Restaurando Vidas com o pastor Dirceu Vieira, direto da cidade de Piém, lá do estado do Paraná. Palavra abençoada, palavra poderosa. Deus abençoe este casal que faz a obra de Deus com amor, com alegria no coração. Fomos muito edificados nesta tarde de domingo. Você que participou conosco, Deus o abençoe poderosamente com toda sorte de bênçãos na tua vida espiritual, na tua saúde, na tua vida conjugal, na tua vida emocional, em todas as áreas. A tua vida seja profissional, onde você for, aonde você estiver, que a presença do Senhor seja constante na tua vida. Deus abençoe, aquele abraço, obrigado por estar conosco, obrigado por estar sintonizado na Rádio dos Amigos de Deus. Deus abençoe, irmão Mateus, Deus abençoe, Lajeado do Bugre. Receba minha adoração, receba minha adoração. Tu és santo, mais
se assuste se Deus mudar o seu ciclo de amizades. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Você não está entendendo, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele já viu o que você não está vendo. Ei! Deus sabe de tudo. Ele ouviu. E o que fizeram as escondidas, tudo que armaram pra te derrubar no chão, foi aí. Sabe a hora de interferir, sabe exatamente quando e onde deve agir. Ele sabe porque tem o controle de tudo. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não tenha pressa. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não tenha pressa. Deus sabe a porta que abre, a porta que fecha. Oh Deus! Ele ouviu conversas que você não imagina. E o que fizeram as escondidas,